tarde, meus amores. Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. A nossa aula de hoje vai ser sobre transitividade verbal. A transitividade verbal é essa relação que o verbo vai estabelecer com seus complementos, certo? Como o verbo vai agir dentro de uma oração. Lembrando que oração é todo aquele enunciado que possui um verbo, tá bom? Na transitividade verbal, os verbos eles são classificados em verbos significativos e verbos não significativos. O que significa isso? Significativos são aqueles que vão indicar ação, que eles possuem um significado importante na oração. São, por exemplo, os verbos de ação e os verbos que indicam fenômenos da natureza, porque eles exprimem algo importante para a oração. Verbos não significativos são apenas os verbos de ligação, que são aqueles que indicam estado, justamente porque o estado, na verdade, o verbo está ali apenas para ligar, na verdade, o sujeito até a uma característica dele, ok? Então, mais uma vez, significativos é que possuem um significado importante, tá bom? E não significativos são aqueles que eles não têm um significado tão importante assim para a oração, tá? Os verbos significativos que nós vamos conhecer agora, na verdade, como ele age, tá? Dentro da transitividade verbal, são os verbos intransitivos e os verbos transitivos, tá? Primeiro vamos falar dos verbos intransitivos. Verbos intransitivos que a gente pode chamar de VI, tá bom? Se é intransitivo, percebe que se é intransitivo é porque não transita, tá? Então não vai ter essa relação com um complemento. Na verdade, aqui vai ser apenas o sujeito que vai comandar o processo da oração. Então, se eu tenho um verbo intransitivo, significa que ele tem um sentido completo, que ele não necessita de um complemento para poder exprimir um sentido, tá bom? Exemplos. Se eu digo ele dormiu, o verbo está aí marcado dormiu. Ele dormiu, o verbo por si só já exprime todo o significado da ação realizada, porque o ato de dormir por si só basta, tá? Então, ele dormiu. Se eu dissesse ele dormiu muito, também seria intransitivo. Por quê? Porque não tem um complemento para dormiu, tem apenas a intensidade que ele dormiu, tá bom? Um outro exemplo, tem assim, ó. Os alunos leram. Poderia dizer que eles leram livros, que eles leram outra coisa? Sim, mas aí seria uma outra classificação para o verbo. Se eu digo apenas que os alunos leram e não tem um complemento para o verbo leram, mas o ato de ler a gente já entende, né, que é o ato da leitura, então aqui esse verbo também é intransitivo. Por quê? Porque não tem nenhum complemento, ok? Mais uma vez, verbos intransitivos são aqueles que não vão possuir complemento, eles estão por conta própria, eles já possuem um significado completo, um sentido completo para a oração, tá? Agora, outro verbo que nós conhecemos são os verbos transitivos. Diferente dos intransitivos, os transitivos, eles não possuem sentido completo, tá? O sentido é incompleto, portanto, eles necessitam de complemento. Não vai ter como eu classificar se tiver complemento sendo intransitivo. Se ele tem complemento, ele é transitivo. Os verbos transitivos nós chamamos de VT, tá? Só que os verbos transitivos, eles vão se dividir. Eles podem ser transitivo direto, transitivo indireto e pode haver os dois, transitivo direto e indireto. Essas siglas vocês vão conseguir também ver depois no material. VTD, transitivo direto. VTI, transitivo indireto. VTDI, transitivo direto e indireto. Mais uma vez, verbo transitivo precisa de complemento. Por que, professor, então tem essas três classificações para esse? Imagine, o outro ele não precisa de complemento, então só basta dizer que é verbo intransitivo. Mas se eu digo que o verbo é transitivo e ele precisa de complemento, essa classificação aqui é exigida devido ao complemento.
É o complemento que vai dizer se o verbo vai ser transitivo direto, indireto ou direto e indireto. É o complemento que vai exigir, no caso, essa classificação, tá bom? Aí nós temos aqui, ó, eu trouxe uns exemplos de verbos transitivos direto. Quando eu digo assim, ó, ele dormiu um sono tranquilo. Mas, professor, o ato de dormir por si só não faz um sentido completo? Sim. Mas se eu disser que ele dormiu um sono tranquilo, isso significa que está errada a frase? Não, a oração está correta. É apenas o verbo aqui, ele transitou. Diferente da outra oração que eu falei, que era apenas ele dormiu, neste caso eu quis enfatizar que ele dormiu um sono tranquilo, não foi um sono turbulento. Então, se ele dormiu um sono tranquilo, eu tenho o verbo, dormiu, e eu tenho algo que completa também esse verbo, que é um sono tranquilo, tá? Então, se o verbo tem um complemento que for sem preposição, ele é verbo transitivo direto. Mais uma vez, verbo transitivo porque tem complemento. Se o complemento dele não iniciou com preposição, ele é transitivo direto. Por que direto? Porque não teve nada que atrapalhasse ali no meio, no caso, passou direto, né? A gente pensa dessa forma para poder entender melhor. Mais uma vez, ele dormiu um sono tranquilo, então é transitivo direto, tá? Sem preposição. O que é preposição, professora? Preposição, vocês já aprenderam no 7º ano, que são aquelas palavras, no caso, que ligam os termos na oração. De, com, sem, para, em, no, ao, a com crase, certo? Todas elas são preposições, são essas palavrinhas que ligam um termo ao outro. Neste caso aqui, nós não temos uma preposição. Neste caso aqui é um artigo, tá bom? Os alunos leram livros de poesia. Os alunos leram livros de poesia, eu tenho aqui o verbo leram e eu tenho o complemento. Leram o quê? Livros de poesia. Então, mais uma vez, eu tenho um verbo que ele tem um complemento e esse complemento inicia sem preposição. Então, mais uma vez, eu tenho um verbo transitivo direto, tá bom? Porque o complemento dele é sem preposição. Agora, nós temos também os verbos transitivos indiretos. Indireto significa que vai precisar de preposição, tá? Então, eu tenho aqui, ele gosta de doce. O verbo, já está marcado aqui o gosta, e eu tenho um complemento para este verbo, que é de doce. Gosta de quê que ele gosta? De doce. Percebe que aqui no início do meu complemento, ele tem uma preposição, que é o de, então pronto. Se tem uma preposição no complemento do verbo, ele é transitivo indireto. E aqui, as pessoas necessitam de mais amor. Então, mesma coisa, o verbo é necessitam, não coube aqui inteiro, de quê? De mais amor. Novamente, nós temos uma preposição que está logo após o verbo. Então, aí é um verbo transitivo indireto, tá? E quando tem os dois, por exemplo, eles escreveram cartas para os seus amigos. Eu tenho o verbo escreveram e eu tenho o que escreveram, que foram cartas, e para quem escreveram? Para os seus amigos. Eu tenho aqui a preposição para e aqui eu tenho um complemento que é sem preposição. Olha. Escreveram o quê? Cartas. Para quem? Para seus amigos. Eu tenho dois complementos. Um sem preposição e o outro com preposição, tá bom? Esses são os verbos transitivos, que são divididos em direto, indireto e transitivo direto e indireto.